Pessoal do Data World Experience, muito bom dia. De onde eu venho, só é boa tarde depois que a gente almoça, né? Então, não estranhem. Como eu comentei, a gente vai falar sobre a ideia de um governo digital agêntico, né? E aí, pessoal, aqui a essência dessa palestra é sobre dois grandes tópicos que se correlacionam aqui, que é agentes de IA, né? Acho que está todo mundo aqui, 100% das palestras falando de agentes de IA. Então, não vou falar muito de conceito de agentes de IA, eu vou falar da aplicação deles em Cities Experience. Então, tem tudo a ver com Data World Experience, tem tudo a ver com experiência. No caso aqui, pessoal, experiência do cidadão. A gente vai tentar projetar aí como a gente deve adaptar os nossos serviços públicos para fazer frente a essas novas expectativas. Aqui um pouco da minha trajetória. Hoje eu sou superintendente de tecnologia e transformação digital da Agência Nacional de Aviação Civil, também sou professor, palestrante e escritor, então eu falo de governo digital de uma forma mais ampla, eu penso governo digital, eu escrevo sobre governo digital, sou conselheiro da Rede Líderes Digitais, e é um pouco do cacoete meu aí dos cargos anteriores. Fui secretário de governo digital à frente do GovBR, presidente do conselho do SERPRO, e aí tem também uma trajetória no setor privado, ali nas áreas de inovação, marketing, vendas, gestão de projetos e consultoria. Está aqui o QR Code para quem quiser se conectar e para a gente continuar essa conversa depois daqui. Essa minha trajetória ela é muito marcada por esse evento aqui da nossa história recente. Quem que se lembra, pessoal, dos grandes protestos de junho de 2013? Quem que se lembra? Esse evento ele marca muito a minha trajetória, porque eu entrei no setor público como servidor concursado 2 meses após o início desses protestos, né? Então, eu já tinha um background ali no setor privado, né? Cheguei a cargos de gerência e entrei no setor público com essa pergunta: por que é tão caro, né? Se vocês lembram, um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus em São Paulo levou a uma revolta, né? Então, que era a tal da frase, né? Não é por 20 centavos, né? Na verdade, era um grande manifesto sobre a qualidade dos serviços públicos, né? Que saiu ali de uma proporção municipal e alcançou proporções nacionais, né? Então, eu entrei muito com essa coisa na minha cabeça. Por que é tão caro e, né, gera esse tipo de insatisfação? E veja, passados 13 anos, né, a gente ainda tem um problema de confiança nos governos. Então, o que acontece? Tem uma pesquisa, que é o Barômetro da Confiança, que é feita há 25 anos, e esse é o resultado aqui de 2025. Mais de 60% das pessoas têm ressentimento contra o sistema, né? E aí a própria pesquisa, né, diz o que é sistema. É o conjunto das empresas, né, do governo, aqui de uma forma bem abrangente, em todas as esferas, em todos os níveis, e dos ricos, né? Isso é o que se considera sistema. Mas é sobre os governos onde esse ressentimento recai mais em termos de quebra de confiança. Então, vocês vejam, dessas pessoas que dizem que carregam um ressentimento alto, 21% apenas confiam nos governos, enquanto é mais que o dobro dessa confiança em relação a empresas e ONGs. A mídia está ali no meio, né? Então, é sobre o governo em que recai a maior parte da desconfiança. Mas a parte mais rica desse slide é aquela parte ali que está destacada em violeta, ali em roxo. Que essa mesma pesquisa, ela dá a rota de saída dessa situação. Então, ela pergunta para as pessoas como é que os governantes podem legitimar a sua autoridade. E olha só, 2 coisas só, pessoal, para a gente guardar. Quando as pessoas entendem o que pessoas como eu querem e precisam,
e quando elas têm impacto positivo na minha vida. Então, olha só, duas coisas, dois elementos para a gente trabalhar: empatia e foco no valor público, foco no impacto, que tem tudo a ver com CX, tá, pessoal? E aí, governo digital, ele sempre foi sobre correr atrás das expectativas que as soluções de mercado geram na população e que quando essa população vai precisar de um serviço público, a gente percebe um gap de expectativas. Então, na medida em que a tecnologia ela avança, vai gerando, né, com as novas soluções que emergem dessas novas tecnologias, vai se gerando uma nova expectativa sobre esses serviços públicos. Então, pensem aí, um exemplo que eu costumo dar muito: você está no fim de semana na tua casa, queima o liquidificador. Ou você consegue, num domingo, qualquer hora que seja, fazer o pedido de um novo, segunda-feira ele está na sua casa. Olha o tamanho da expectativa que isso gera nesse cidadão que passou por essa experiência e no dia seguinte, na semana seguinte, ele vai precisar de ter um certificado, tirar uma licença, e ele encontra uma experiência com muito maior fricção e com prazos de resolução muito maiores. Isso gera uma quebra de expectativa. E o governo digital sempre foi sobre correr atrás disso, né? Então, a OCDE classifica em 3 grandes fases: a fase de adoção de tecnologia em governo. Então, vem desde lá o governo analógico, onde a gente já tinha tecnologia, né? SERPO, DataPrev, aí são organizações que estão aí, né, sexagenárias já, mas elas estavam ali para processar cadastros, né, e fazer grandes cálculos de impostos ou benefícios, mas o processo era essencialmente analógico, né? Mais para trás aí tinha fichas em papel, né, que alguém tinha que digitar, botar para dentro desses cadastros. Então, mas já havia tecnologia, mesmo na época, tecnologias digitais, mesmo na época do governo analógico. E aí veio a ideia do governo eletrônico ali, a partir de mais ou menos 2000, que é uma reação à introdução da Web 2.0, dos formulários eletrônicos, da possibilidade do governo receber solicitações de serviços públicos por meio da internet. E aí veio a ideia de usar a TI no governo e apresentar os serviços em canais digitais. Porém, o pensamento era essencialmente analógico ainda, né? Então, a gente vê que a maior parte das soluções que emergem dessa época, e aí o SEI, né? Não sei quantos de vocês usam, já tiveram contato com o SEI. O SEI é uma plataforma muito importante, mas que emergiu nessa época, né? O foco em documentos ainda não é um foco grande em dados, né? Foi muito importante, tem sido muito importante, reduz custo de deslocamento, reduz o tempo, permite uma análise paralelizada, né? Porque o paradigma anterior era de processos físicos, então só podia uma pessoa estar analisando de cada vez. Então teve grande ganho, mas com o avanço da tecnologia, especialmente as plataformas digitais, a gente foi vendo que precisava ir além, precisava trazer a centralidade no cidadão, né? Se posicionar de forma diferente. Então, sair daquela postura de balcão, né? Você quer algum serviço público? Vem a mim, eu vou te dar aqui o que você precisa cumprir. Para uma postura de plataforma. Eu, governo, sou um agente ativo que me orquestro com, inclusive, outros órgãos ou mesmo setor não governamental para produzir impacto, para resolver problemas públicos. Essa é a ideia do governo como plataforma. A centralidade no cidadão, guiado por dados, né? Proativo e aberto por padrão. O proativo, pessoal, era a fronteira que a gente estava. Então, acho que todo mundo percebe o quanto a gente digitalizou serviços públicos nos últimos anos. Eu estava lá à frente do GovBR, a gente saiu de 1.000 serviços em 2018, 1.000 serviços digitais em 2018 no governo federal,
para hoje em dia mais de 4.500 serviços. Então a digitalização ela andou muito e a gente já estava nessa era da experiência, pensando, olha, a digitalização vai resolver uma série de problemas, mas não vai resolver o problema da experiência. 4.500 serviços digitais só no governo federal ainda é muito complexo, quando o cidadão precisa achar aquele umzinho que ele precisa naquele momento, né? Então ainda é muito cilado, né, em silos, toda essa experiência, e a gente estava tentando ir para esse próximo degrau. Então veja que em 2021, lá no governo federal, a gente introduziu já a oferta personalizada de serviços recomendados por inteligência artificial, que aumentou 3 vezes a conversão na plataforma GovBR. A conversão é de tantas sessões, né, que são abertas, quantas dessas resultam na solicitação de um serviço, lá na carta de serviço. Então, com a oferta personalizada, proativa de serviços recomendados, a gente conseguiu aumentar em 3 vezes essa taxa de conversão. Já era uma iniciativa nessa frente. Eu estou, como eu comentei hoje, à frente da transformação digital dos serviços da aviação civil. São 130 serviços só na carta de serviços da ANAC, são muitos perfis diferentes dentro das pessoas que atuam dentro do setor, e a gente entendia que se aplicava sobremaneira essa ideia de avançar para a experiência. A ANAC é 100% digital desde 2019, mas muitos serviços sendo prestados pelo SEI, e a gente entendia que pela complexidade desses serviços, a gente tinha que avançar para a era da experiência. Então, em 2024, lançamos uma nova estratégia digital que trouxe a ideia de startups internas, Fusion Teams focados na entrega de valor. Lembra lá os 2 itens que a população clama? Foco, né, no cidadão, foco nele, empatia e impacto. Então, as startups são absolutamente focadas em impacto. A diferença de uma startup para um projeto de software é que o projeto de software entrega um software. A startup ela entrega a resolução de um desafio que é metrificado num OKR. A gente implantou dentro do fluxo da startup processo de design centrado no cidadão, com oficinas de design e prototipação. Criamos uma nova arquitetura, onde a gente cria um barramento de microserviços, em cima dele reconstrói a jornada do usuário num super app, e lançamos uma estratégia de IA que este mês faz 1 ano. Então, entendendo que a IA também, além de melhorar a produtividade, ela vai ter um papel, começa a ter um papel muito importante na experiência. Perdão? E aí, pessoal, algumas conquistas. A gente alcançou a liderança do ranking de serviços do governo federal. Saímos da 65ª posição, e em setembro do ano passado a gente alcançou essa liderança, que é baseada na nota de satisfação do usuário. Então a estratégia está surtindo efeito. O nosso Super App, lançado em dezembro de 2024, é sucesso de público e de crítica, né? Está ali com nota 4,9, algumas vezes ela chega a virar para 5 nas lojas, e vários prêmios conquistados aí, especialmente no último semestre do ano passado, por causa dessa arquitetura e dessa abordagem proativa e personalizada. Então, tendo alcançado, pessoal, a excelência, e aí o ranking evidencia isso, nesse foco na experiência, a gente quer manter, né? E a gente está olhando para a fronteira, e a fronteira é a dos serviços agênticos, né? Então, a gente entende que para manter essa posição de alta satisfação, a gente precisa entender essas expectativas, essas novas expectativas, e adotar essas tecnologias também para a prestação de serviço. Então, hoje, os cidadãos estão experimentando os agentes de IA, uma experiência em que você tem um copiloto, te ajuda a resolver os seus problemas, tira a complexidade ou diminui a complexidade, e acho que fica muito evidente de que é uma tecnologia que tem tudo a ver
com o governo. Ou seja, a gente deveria avançar para nos tornarmos agentes copilotos do cidadão para resolver os problemas do cidadão ou da sociedade. E aí vem a pergunta, né? Então, ali no final de 2022, a gente tem o advento da IA generativa, e a pergunta é, o que falta nesse framework do governo digital que não dá resposta para essa nova expectativa do cidadão? Então, foi essencialmente essa reflexão que eu fiz, a gente tem feito na ANAC, e aí a gente foi, primeiro passo, entender se tem alguma coisa nesse framework atual que já não faz mais sentido, né? Então, estão aqui os 6 princípios do governo digital e a gente vai dar uma passada um a um. Então, primeira coisa, digital por projeto. Implantação de soluções digitais como processo de inovação com impacto. Então, essa é uma grande mudança que veio do governo eletrônico para o governo digital. O foco no impacto, a tecnologia como meio e não como fim, né? O fim é o impacto. Tem tudo a ver, eu acho que a gente está, ainda como governo, exercitando isso. Continua um desafio e válido para essa nova fase. Guiado por dados. Pô, agora, né, mais do que nunca, né, a gente vai ter que trabalhar os dados. Sem dados, né, bem governados, bem tratados, a IA não emplaca. Os agentes de IA não emplacam. Aberto por padrão, esse é um imperativo do serviço público, então não tem como tirá-lo. Pelo contrário, a gente tem agora atrás o desafio de tornar os agentes explicáveis. Então tem novos desafios nesse princípio. Governo como plataforma, então esse reposicionamento como agente de transformação e não uma postura passiva de balcão, e continua mais do que nunca, e também estava em processo, né, centrado no cidadão, então nem se fala, né, tem tudo a ver com CX, e proativo, que era onde a gente estava ali, eu já tinha comentado, da nossa fronteira. Então todos os princípios param de pé, por isso eu não trago a ideia de um governo agêntico apenas. Por isso que eu trouxe a ideia de um governo digital agêntico. E até então os experimentos que a gente tem feito, a IA agêntica, para mim, ela se sobrepõe como camada à transformação digital, que agora a gente tem que falar tradicional, né? Eu vejo que é a soma das duas coisas, que pelo menos por hora é o que gera os grandes impactos. E aí fomos atrás, ali dentro da disciplina de CX, para tentar entender quais são essas expectativas, né? Então aqui trago resultados de uma pesquisa, que é a CX Trends 2025, que diz que os consumidores, né, que também são cidadãos e são os mesmos que ao consumir, no dia seguinte, vêm ao governo solicitar, exercer a sua cidadania e solicitar um serviço público, a população, os consumidores estão abertos a usar a IA, têm confiança. Mais de 82%, né, é a confiança hoje no servidor e tem aumentado na eficiência dos agentes em termos de CX. Então, eles estão confiantes. Não tem uma desconfiança tão grande como talvez alguns de nós possam pensar, podemos pensar. Mais do que estarem confiantes, eles acreditam que os agentes de IA são essenciais. Então, eles estão esperando pela gente, para que a gente adote IA nas empresas e, por conseguinte, no governo. Eles querem não só agentes, eles querem agentes com voz. Então, olha a multimodalidade aí. Eles querem agentes com voz. Eles não querem mais, né, ter que ficar conversando com botzinhos que não chegam, né, a lugar nenhum. E, olhando
para quem está fazendo o CX, o que as empresas inovadoras em CX estão apostando? Elas estão apostando na personalização. Então, eu acho que são 4 pontos aqui que eu trouxe dessa pesquisa como insights importantes para responder aquela pergunta. O que vem, então, como framework de governo digital a partir dos agentes de IA? E a minha conclusão é que a gente deveria sobrepor aqueles 6 princípios basilares, 5 novos princípios para essa fase, pensando nessa relação do Estado com o cidadão. Eu vou passar todos aqui. O primeiro é que esse governo, além de ser tudo aquilo que a gente falou, ele precisa ser conversacional. As pessoas não querem mais preencher formulário, pessoal. Além do formulário, a gente tem um problema sério. Se você vai ler as cartas de serviço, né? Estão lá no GovBR, e aí em todas as esferas de governo a gente tem, poucos órgãos conseguiram resolver o problema da linguagem técnica, né? Como ter uma linguagem simples, compreensível. E na aviação isso é bacana pra caramba. Né? Se você quer operar como táxi aéreo, você vai ter que saber que tem um RBAC 135. E dentro da agência, ninguém fala táxi aéreo, é RBAC 135. A operadora é 135. Eu cheguei lá há cerca de pouco menos de 3 anos, e é um desafio, né? E muitas dessas coisas escapam para fora, né? Nas nossas cartas de serviço. Então, ele quer falar na linguagem dele e quer que o governo responda na linguagem dele. Então, eu acho que isso é bem fácil de compreender, que a gente precisa avançar para uma interface conversacional. Outro ponto que eu acho que é muito importante, esse governo precisa ser mais multimodal. Então, de novo, os formulários, né? Então a gente saiu lá de documentos na era do governo eletrônico. Então, se você for ver o SEI, a gente basicamente tramita documentos, né? Para trabalhar com formulários, então a gente começou a trazer dados, né, mais estruturados, mas a gente precisa quebrar essas amarras. O cidadão quer falar. Governo, eu quero isso. Como é que eu posso fazer para ter a minha licença XPTO, a minha habilitação XPTO? E pronto, e vai numa conversa fluida, né? Ele quer botar uma localização onde ele está e ver quais são as UPAs ao redor dele, o lugar para ser atendido mais próximo dele, se for um serviço prestável presencialmente, né? Ele quer subir uma imagem, tirar uma foto da rua com uma localização, e o governo vai entender que precisa tapar um buraco. Então, essa é a multimodalidade. E esse, para mim, está no centro aqui, porque eu acho que é um princípio central e talvez o mais desafiador, né? Esse governo precisa ser contextual. Um dos grandes problemas da complexidade, mesmo após a digitalização, né, é interessante que a própria consultoria Gartner, né, traz desde 2023 a ideia do governo pós-digital, né? Ou seja, a gente não devia estar falando mais de digitalização. É a questão dos silos, né? Então, a gente não tem o contexto inteiro do cara. Por isso é difícil ser proativo. Então, a ideia do governo contextual é de que ele seja capaz de entender a situação, o perfil, a localização, a necessidade específica, em tempo real, para personalizar as ações, as comunicações e serviços. Então, se eu consigo formar uma visão 360 graus desse usuário, consigo entender, né, onde que está pegando para ele. Eu posso usar isso para tentar personalizar e ser proativo na oferta de serviços, antes que ele tenha que consultar 4.500 serviços, né? E é interessante pensar na evolução da prestação dos serviços, porque a gente
vem do governo eletrônico com uma pegada transacional de serviço, então um monte de microserviços, e o usuário é integrador. Vocês já perceberam nisso? Dentro de uma jornada completa, o cara tem que percorrer vários... Os serviços, na verdade, são etapas de uma jornada completa, né? A gente vê isso todo dia. E o usuário acaba sendo um integrador, né? No governo digital, a centralidade do usuário, a gente já trouxe a ideia de jornadas de usuário, né? O Super App está muito aqui, o Super App da ANAC, que eu comentei, está muito aqui. A gente está reconstruindo as jornadas, tirando aquele monte de sistema pulverizado e reconstruindo a jornada dos usuários a partir de um barramento de dados. Mas agora, então a gente, nessa jornada, na verdade, a gente presta vários dos serviços que antes eram serviços transacionais. Agora a ideia é o seguinte, talvez numa mesma conversa com esse governo digital agêntico, conversacional multimodal, eu perpasso por várias jornadas, né? Então aqui acho que tem uma quebra de paradigma interessante, fora o próprio desafio de tentar construir um contexto, uma visão 360 graus desse cidadão e tentar entender como a gente se relaciona com ele. Um outro princípio é voltado para dentro. Então a ideia do governo aumentado, né? Vem lá do augmentado, augmented reality. Esses agentes de IA, eles começam a entregar para os servidores públicos, para os atendentes, um poder que até então não era possível. Então, estamos desbloqueando capacidades que não era possível. Sumarização, né, entendimento de contexto, recomendação de ações, né, que vão tirar, integração de dados, né, até análise de risco, que vão tirar desse servidor o fardo de ficar fazendo cara crachá nos checklists, né, e vão deixar para o servidor, e aí não tem como, no governo, a gente tirar o servidor do loop, porque todo ato administrativo ele tem que ter alguém que é constituído com poderes, tem que ser motivado, né? Então não dá para a gente... Tem um país aí que já colocou uma IA para ser ministro, né? Mas por enquanto o ordenamento brasileiro não permite. A gente tem que ter uma pessoa empoderada, ela tem que motivar a decisão, etc., né? Mas ao final, a IA, na verdade, tem a possibilidade de tirar o servidor desse fardo e deixá-lo liberado para fazer ações de maior valor, como atender, inclusive, pessoalmente, ou remotamente, mas de forma síncrona, esse cidadão, né? Então, a IA, no final, pode vir até tornar o governo mais humano. Olha que interessante. E esse último, pessoal, princípio, ele veio muito de um insight, num case de IA que a gente implantou na ANAC, que foi um case de pré-análise de manuais, né? Então, dentro das nossas startups, a gente tinha o desafio de reduzir em pelo menos 1/3 o tempo de certificação de operadores de táxi aéreo, que era um processo que leva 1 ano. 1 ano. É super complexo, vem das normas internacionais e tal, mas lá nesse processo tem 5 a 7 manuais, e cada manual desse enxerta no processo 40 dias, porque eles vão e voltam, né? Dificilmente um manual desse, quando o usuário manda, e aí tem um servidor que vai analisar se ele está conforme a norma, e essa é uma norma internacional, então para mudar isso é super difícil. Invariavelmente você tem as exigências, esse documento vai e volta 1 ou 2 vezes. Então o maior problema, e a raiz do problema, pelo menos de uma parte do problema, era as idas e vindas. E o que a gente fez? Criamos um agente que simula a análise do servidor e oferta como uma pré-análise. E colocamos isso em produção no final do ano passado, está rodando, a gente está avaliando os resultados. Mas
esse case me deu essa inspiração. Quando a gente faz um agente, na verdade, a gente está consolidando um conhecimento no prompt master daquele agente. Muitas vezes no RAG ali também. Então, bom, se a gente fez para dentro, por que não ofertar para fora? E a gente deu esse passo, nesse caso da análise, da pré-análise de manuais com o IA. Porque o pensamento original era, não, entrega uma pré-análise para o servidor, né? E vamos dar esse poder para o servidor e pronto. Bom, se a gente quer resolver o problema, vem um foco de novo no impacto das nossas startups internas. Não, cara, se eu quero resolver, minha missão, meu OKR é resolver o tempo, eu tenho que evitar que o documento entre. O documento não pronto. E aí a gente falou, cara, se eu faço um agente, eu consolido um conhecimento, por que não ofertá-lo como uma simulação? Antes do cara enviar, ocupar a máquina pública, ele perder tempo e a gente perder esforço, por que não ofertar isso? Então, esse é um insight que a gente teve, que a gente está querendo explorar mais e mais, o governo simulável. Então, esses são os 5 novos princípios. E a gente vai fazer uma simulação, tá, pessoal? Antes de vocês saiam para almoçar, nós vamos fazer aqui uma simulação do que seria isso na prática. E aí vem aquela conclusão, né? É só fazer um chatbot. Quem que acha aí que é só fazer um chatbot? Está cheio, né? Todo dia tem chatbot no ar. Então, o chatbot, pessoal, na verdade é aqui um bebezinho, né? Dentro dessa ideia, né? São tarefas específicas, sem contexto. Ele não tem autonomia para decidir. A gente, em muitos casos, avança para o assistente, né? Mas ele ainda tem tarefas fixas, ele é muito determinístico. A coisa começa a ficar um pouco mais interessante aqui, quando a gente tem os agentes de IA, que já tem condição da gente colocar um objetivo e dar alguma autonomia para ele. Mas o que nós estamos falando aqui, ele começa a valer mesmo a partir daqui. Orquestração de agentes. Sem orquestração de agentes, a gente não consegue chegar naquele ponto. Vamos ter que trabalhar com diversos tipos de agentes. E a gente precisa, né, que assim, não é só o front-end, né? Temos que trabalhar várias ações, agentes, que vão estar escondidos em back-office, em back-end, alguns individuais. E a gente precisa entender o que é CX, para entender qual é o papel desses agentes. Então, primeiro que muita gente confunde o X, UX, User Experience, com CX, Citizen Experience, que vem do Customer Experience, onde a gente troca a venda pela efetividade da política pública. E o UX é um dos 6 elementos de CX, apenas um, né, que é ali o quarto ali, que é prestar um serviço digital de forma simples, com alta usabilidade e efetividade. O CX começa com conhecimento integral do cidadão, a visão 360 graus, a partir da qual a gente consegue segmentar esse usuário, então ajustar o foco e pensar em customização de serviços para esses segmentos. Com informação de contexto, fazer a abordagem proativa e personalizada. E aí sim, eu trago esse cara para o que seria no CX, Customer Experience, ponto de venda, na verdade, o ponto de prestação de serviço. Eles têm que ser muito simples, mas eu ainda tenho que dar suporte e multicanalidade para ele nessa jornada e fazer o fechamento, né, a voz do usuário, lá, 5 estrelinhas do GovBR. Eu tenho que avaliar, eu tenho que permiti-lo avaliar e retroalimentar tudo com a avaliação dele. Então, o que é, assim, um exemplo bem prático aqui do nosso contexto da ANAC, o que seria esse governo digital de agêntico, né? Então, uma conversa começa que ela é conversacional, né? Uma conversa. Só que aí entra um agente de onboarding, ele está ali rodando, esse cara logou, entra um agente de onboarding que vai fazer a ficha corrida desse cara e vai entregar uma abordagem proativa. Então, ele identifica qual é provavelmente o chapéu, o segmento que esse cara está entrando. Ele, né, que está aqui, validando o segmento
é informação essencial no contexto, concorda? A gente vai tentar adivinhar qual é a aproximação, isso aqui é o ouro de CX, né? A nossa assertividade em adivinhar a aproximação, e ainda vai pegar ali daquele monte de notificações 3 recomendações de atenção para ele e já ofertar. Então, essa é uma abordagem proativa, não é só um chatbot, né? E vamos supor que a gente tenha acertado a melhor aproximação dele e ele vai dar continuidade ao processo de certificação de táxi aéreo que a gente ofertou e adivinhou. Então, ele já entra em ação um outro agente especializado no processo de certificação que vai olhar que ponto que esse cidadão parou e vai falar, ó, o próximo passo é enviar o manual de operações para validação. E aí a gente vai usar ali, né, aqui só para ilustrar a multimodalidade, né? Ele poderia estar ali conversando por voz, né, na questão da multimodalidade, poderia mandar uma imagem. No caso do manual vai ser difícil ele usar outra coisa que não seja um documento. Ele vai anexar um documento nessa conversa e vai entrar um bot especializado em análise de manuais. E ele vai trazer o resultado da análise dele e disse que o manual dele está com 99% de conformidade e ele pode, né, esse manual vai ser internalizado para uma validação final e ele poderia seguir no processo. Então, aqui é a questão da proatividade, né? Do lado interno, a questão do governo aumentado, o servidor entra para trabalhar, o sistema agêntico já diz para ele que tem um novo processo, um novo documento para ele avaliar no processo da empresa Sonho de Voar. Ele já diz ali o status daquele processo, dá um contexto para ele, diz ali algumas informações sobre urgência e já traz o resultado da pré-análise, né? E já permite aqui, então ali entra um agente que resume o status do processo e outro agente que traz, aquele mesmo agente que fez a pré-análise, já apresenta para ele o resultado da pré-análise apontando desvios e já recomenda aqui ações. Então ele também ajuda o servidor a ser mais eficiente, proativo, não ter que ficar reduzindo o trabalho do trabalho, né? Ficar reunindo um monte de informações para a tomada da decisão. Gostaram, pessoal? Mas não acabou, não. Então, a gente está falando, então, no final das contas, a gente disse ali que estava numa nova era, né? Saindo da era de digitalização para a era da experiência, e agora nós estamos falando, a gente ainda estava ali, nós estamos falando de entrar na era da agência, né? De se tornar agêntico. E aí, acho que está todo mundo nessa jornada, né? E vendo que não era tão fácil quanto parecia implantar de fato um agente que traga resultados transformadores, né? Então, de um lado, a gente tem notícias como essa do Mercado Livre implantando um sistema agêntico que substitui um escritório de advocacia no ramo trabalhista, reduzindo o custo por processo de R$ 4.000 para R$ 100. A gente fala, cara, é possível. É possível. Por que eu não consigo? E a gente olha que o Gartner está dizendo que 70% dos pilotos, das tentativas, naufragam antes de entrar em produção, por não conseguir demonstrar valor ou apresentar riscos demais. E dos que vão para a fase seguinte, apenas 5% trazem realmente resultados transformadores, como esse do Mercado Livre. Então, tem algum gargalo aí no meio, né? Então, aqui tem alguns insights. Primeiro, assim, o pensamento agêntico, ele é diferente, ele traz coisas novas em relação ao pensamento da transformação digital, que ela é mais determinística, concordo? Eu vou estruturar os dados, não é isso? Ainda que a gente tenha ali toda a parte de dados não estruturados, onde implementa modelos, mas os modelos sempre nos ajudam a chegar num resultado mais determinístico. Aqui nós estamos falando de desbloquear uma outra seara, uma seara cognitiva.
E isso muda a forma como a gente pensa o resultado. Então, naquele exemplo que eu dei do táxi aéreo, se eu colocar o mesmo documento para pré-análise, eu vou ter pequenas diferenças no resultado. Num pensamento determinístico, eu falava, isso aqui não serve. Né? Como assim? Se eu colocar o mesmo documento, hora vai ter 85% de conformidade, hora vai ter 86%. Mas o que a gente está vendo? O impacto do processo inteiro. O meu servidor erra mais do que isso. Se eu botar o mesmo documento na mão de 5 servidores, ele vai ter uma taxa de conformidade muito maior. E mais, esse processo lá na frente, ele tem uma auditoria, que é a parte de valor do processo. É a auditoria. E muitas vezes esses processos, que eu falei que demoram 1 ano, fica ali nesse reme-reme documental e demora a chegar na parte que importa, que é a auditoria. Então, isso é pensamento agêntico, entender o todo, entender onde quer alcançar, entender os riscos envolvidos e qual risco é maior. Né? Outra coisa muito importante é que eu vejo muita discussão de governança de dados e ela é essencial, e a gente está trabalhando nisso, mas talvez tenha um a mais aí que está escapando. Que provavelmente a gente está diante de ter que dar atenção para a gestão do conhecimento, que é diferente da governança de dados. Não é só ter metadados, né, bem estruturados, a gente está falando de know-how. Como fazer. Todo agente precisa ser informado sobre como fazer. E não só onde encontrar. Isso é gestão do conhecimento. Meu tempo está acabando. E mais, eles precisam de contexto. Então, o gerenciamento do contexto. Porque se ele é um agente, significa que ele precisa agir. E se eu não dou para ele os gatilhos para agir, ele não vai ser um agente que vai conseguir transformar a realidade. Então, o que é a pergunta de cada estágio desse? Em dados e informações, eu estou querendo ver o que aconteceu. Com conhecimento, o que devemos fazer. Mas qual é a ação que dispara? É o contexto. E aí, pessoal, nós estamos falando de um governo que precisa começar a aprender com cada interação. Né? Como é que a gente guarda essa memória? Não adianta eu fazer um monte de agentezinho segregado, em silos, a gente vai estar repetindo o erro lá do governo eletrônico. Né? E aí, quando a gente consegue formar essa visão 360 graus do usuário, com seu histórico, de entender o estado do processo, trazer o contexto regulatório e os guarda-reios, e se a gente retroalimenta isso, a gente vai estar diante de um governo que aprende e consegue ser cada vez mais relevante. E a gente precisa trazer mais coisas do que o cadastro. Né? Preferências e comportamentos são um ouro em CX. E aí, fechando aqui, pessoal, em resumo, né, do que nós estamos diante? O governo eletrônico digitalizou serviços, digitalizou canais. O governo digital simplificou jornadas. Agora nós estamos falando que esse governo digital agêntico, ele precisa agir pelo cidadão a partir dos interesses e necessidades da sociedade. Para o quê? E é o objetivo final, encantá-lo. E aí a gente vai ter um governo que consegue, pelo menos na questão dos serviços públicos, reconquistar a confiança e a satisfação do cidadão. Muito obrigado, pessoal. Está aqui, reforço o convite para a gente se conectar e espero que tenham gostado. Fico à disposição aí para a gente trocar ideia.